Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 1 Samuel, capítulo 5, a partir do primeiro verso, que diz assim: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de manhã, no dia seguinte, os Asdote e o que Dagom estava caído com o rosto em terra. O seu Deus estava caindo por terra, diante da arca do Senhor. E tornaram a Dagom e levantaram e pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom, ambas as palmas das mãos, estavam partidas sobre elas. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem o sacerdote de Dagom, nenhum, e todos os que entraram na casa de Dagom pisaram o limite de Dagom e Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas. E Asdod e os seus termos, vendo então os homens de Asdod que assim foi, e disseram: Não fique aqui conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Por isso enviaram os mensageiros e consagraram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós à arca de Deus de Israel? E responderam: A arca de Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca de Deus de Israel. Amém. Esta passagem de Samuel fala aqui quando os filisteus saquearam o povo, as tribos de Israel. Os filisteus, então, levaram a arca de Deus para a sua tribo, para a sua cidade, e colocaram junto do Deus deles, o Deus de Dagom. E levaram a arca de Deus como se fosse um troféu, para deixar ali dentro do templo deles, e dentro da onde eles sacrificavam as suas coisas, e estava ali do lado da estátua de Dagom, o seu Deus. Então, de manhã, quando o sacerdote entrou ali no seu templo dos filisteus, o Deus deles, Dagom, estava com a cara no chão, deitado, diante do altar, diante da arca de Deus. Eles estranharam porque ninguém entrava dentro da igreja, onde fazia o sacrifício, onde estava ali Dagom. Somente o sacerdote dos filisteus. Então levantaram a estátua e deixaram de pé. No outro dia de madrugada, estava Dagom deitado com a cara no chão, agora com as palmas das mãos quebradas e a cabeça também quebrada. A estátua de Dagom estava com a cabeça decepada, com a cara no chão, como se estivesse dobrando em reverência à arca. E ali todos começou a se preocupar, porque uma grande assolação veio para os filisteus. Os homens começaram a passar mal. As coisas começaram a ficar péssimas na vida deles, até hemorroida saiu na vida dos homens
E eles disseram: foi a arca, é a arca do Deus de Israel que nós trouxemos para cá, que está assolando estas coisas. Fizeram então uma reunião entre os líderes dos filisteus e disseram: o que nós vamos fazer com essa arca? E chegaram num consenso dizendo: vamos levar de volta, porque ela não faz bem para nós aqui. A arca de Deus não é para nós. E levaram então de volta aos seus termos a arca de Deus, o Deus de Israel. Sobre esta palavra, o que quer dizer é sobre altares, idolatria, homens que levaram a arca de Deus como status, mas não para adorar a Deus, e colocaram do lado do seu ídolo, achando que iria fazer bem, pelo contrário, fizeram mal. Até o seu Deus, que estava ali como símbolo, o símbolo de Dagon, caiu por terra e quebrou as palmas das mãos e a cabeça. Esta palavra quer dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele entra na casa para fazer a diferença. E o nome dele precisa ser exaltado, glorificado. Se a casa que for chamar a presença de Deus não for para honrar a Deus, a benção que seria benção agora se torna maldição. E Deus quer trazer benção e não maldição, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Não pode servir a dois senhores, como os filisteus fizeram. Levaram a arca do Deus de Israel, achando que poderia ali ser um start, um estandarte, um prêmio, achando que o Deus dele, o Deus de Dagon, prevaleceria os filisteus contra o Deus de Israel. E eles começaram a passar mal, começaram a se afligir, a terra não dava mais os seus frutos, e os homens começaram a ficar doentes com hemorroidas. E eles então entraram em decisão, falaram: não, vamos tirar essa arca daqui, porque ela está fazendo mal para o nosso povo, para os homens. Ela não faz parte da nossa tribo, vamos devolver. Então esta palavra é para nós. Se nós temos um Deus de Israel, o Deus de Jacó, de Isaac, o Deus que é sobre os deuses de todas as tribos de Israel, ele então prevalecerá na vida daquele que quem quer honrar a Deus. Que nós venhamos então honrar a Deus e não dividir a glória dele. E não colocar Deus aqui como estandarte para status. Deus não quer ser status de ninguém. Deus não quer ser prêmio de ninguém. Deus não quer ser presente de ninguém. Deus, ele quer ser Deus adorado e exaltado para todo sempre. Que nós venhamos colocar ele como o primeiro e em primeiro lugar. E é a adoração devida a Deus, o mandamento com promessa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas em seus preceitos, o Deus então de Israel se revela. Aquele homem, aquela família, aquela casa é próspera. Em outras passagens, quando a arca de Deus chegou ali, a casa que estava amaldiçoada, pessoas que estavam doentes, as tribos, as terras, frutificaram. Veio trazer bênção, paz, cura, libertação. Para aqueles que querem a presença de Deus, para aqueles que querem Deus, a sua vida se tornará de bênção e de vitória, não de prêmio, não de estandarte. Mas aquele que honra a sua palavra, a sua justiça, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Aquele que honra a Deus, em primeiro lugar, Deus traz a cura, a libertação e a vitória. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai,
Mais um dia te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor. Aqui estamos, ó Deus, para colocar o Senhor como primeiro e desfazer os altares que é de idolatria, de feitiçaria, que os homens trazem para si, para adorar aos seus deuses. Nós temos um Deus que é vivo e eficaz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus de Israel, o Deus das tribos de Israel, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que foi com Abraão e é até nos dias de hoje, um Deus vivo que responde às orações e quer salvar e quer libertar, mas também um Deus que quer a prioridade, quer as suas primícias na sua vida, na sua paz, e quer dar aos homens o conhecimento de Deus, para que todos os homens venham saber quem é Deus nos céus e na terra, a diferença de quem serve e quem não serve. Que nós venhamos, ó Deus, colocar e o Senhor saber que estamos fazendo a tua obra, a tua vontade, e o Senhor venha ser o primeiro a ser adorado. Que nós não venhamos dividir a sua glória, porque o Senhor não divide a sua glória para ninguém. Sei com a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, nos guarda, nos livra, supra as necessidades, ó Deus. Continua, Senhor, com a tua mão forte, sendo o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza para todo sempre. Desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.